tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje, dia 11 de maio de 2015, é uma segunda-feira. O verbete de número 3.384, ele tem 7 páginas, 51 logias e 28 máximos. O tema, anti-escravização consciencial, e foi elaborado segundo a especialidade maxifraternologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Ulisses Schlosser. Certo? Ulisses Schlosser, ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, é graduado em psicologia e em educação física. Ele é especialista em preparação de professores estrangeiros, cujo curso foi realizado em Moscou. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 1989, docente da Conscienciologia desde 1998 e tenepsista desde 1996. Além disso, ele é voluntário fundador do Comitê de Educação em Direitos Humanos do Estado do Paraná e coordenador da 8ª Região. Ele é multiplicador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para os ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A anti-escravização consciencial é o ato e o efeito de implantar e sustentar holopensene neutralizador ou contrário a qualquer fator subjugador da consciência às forças aprisionadoras, cerceadoras e restritivas do direito à evolução. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal dos atos libertários, a qualificação do holopensene maxi-fraterno, a autopensenização orientada pela prioridade da interassistencialidade, a importância da segunda dessoma na superação das autoescravizações pensênicas, a resiliência às pressões holopensênicas patológicas do escravagismo, o holopensene escravizador anti-escravizador do projetor assistencial especialista em resgates extrafísicos, o holopensene irresistível dos serenões, atuando em prol da vida multidimensional libertária. Na fatologia, a gênese da força não escravizante do pré-humano, a autolucidez e a saúde consciencial do ser não escravizável, o atilamento da consciência para a realidade do para-direito, o traço de auto-anti-escravização consciencial independente da posição na escala evolutiva das consciências, o respeito ao multiculturalismo e à diversidade étnica, a disparidade entre o ideal socio-legislativo e as práticas subjugadoras com os seres humanos e pré-humanos, o exercício libertário do duplismo evolutivo, o senso de detecção e de não submissão ao trabalho escravo e outras formas de exploração e aprisionamento de adultos e crianças, o exemplarismo da consciência escravizada capaz de sensibilizar o algoz para libertá-la, o desafio de sistematizar o ensino da moral e da ética na educação convencional, o ativismo inteligente de infiltração cosmoética junto à sociedade civil e aos poderes legislativo, executivo e judiciário, as megagestões prioritárias para integrar o movimento da anti-escravização consciencial. A gente quer chamar a atenção que essa fatologia tem 24 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. A gente só leu alguns itens, né? E a gente, então, espera de vocês aí uma leitura mais aprofundada. Na parafatologia, a consciex não escravizável, a reurbex, a paratecnologia da anti-escravização consciencial, a identificação retrocognitiva e compreensiva de algozes e vítimas de escravização, a dosificação dos experimentos extrafísicos assistidos para superar retrovivências alternantes entre vítima e algoz, o abertismo consciencial para a extraterrestrialidade extrafísica, o
o poder esclarecedor e libertador das energias conscienciais na prática da TENEPS, as projeções assistenciais nos trabalhos em prol das heterolibertações em geral, a autoconscientização do tenepsista para a temática da anti-escravização, na perspectiva da instalação da UFX, o currículo do curso intermissivo demandado pelo aluno interessado na prioridade da libertação consciencial, a Central Extrafísica de Energia e a Central Extrafísica da Fraternidade. A gente chama também a atenção que na divisão detalhismo, o verbetógrafo construiu aqui 23 máximos para o verbete, o que significa um status de bastante detalhamento do verbete. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo taxologia, que, de acordo com a Max Fraternologia, o verbetógrafo listou 16 categorias de atos indicativos dos diversos modos cosmoéticos de atuar pela anti-escravização consciencial. E ele ainda termina a argumentologia fazendo considerações em 3 parágrafos: anticosmoética, despertamentos e mega-realização. Na remissiologia, nós destacamos autoabertismo neopensênico, liberdade interior, neopatamar libertário para dever e para direito. Praticar a anti-escravização é desafio para a desperticidade. Importa extinguir a autopensenidade escravagista sobre qualquer outra consciência e resquícios permissivos da autossubjugação. A assistência maxi-fraterna no campo da anti-escravização já é prioridade para você? Qual plano pretende colocar em prática para exercer a abordagem cosmoética e quali quantitativa contra os aprisionamentos conscienciais? Na filmografia específica, o autor contribui com uma fonte, na bibliografia específica com 3 fontes e na webgrafia específica com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Interassistencialidade, anti-aprisionamento, autoempoderamento, antissubjugação, abolicionismo, cosmoética, democracia, fraternismo, autolucidez, libertação, TENEPS, para direito, reeducação, exemplarismo, reurbanização, multiculturalismo, autodesassediologia, maxifraternologia, parapoliticologia e interprisiologia. Ulisses, a pergunta clássica aqui que a gente faz antes de começarmos as perguntas dos teletertulianos e dos tertulianos é: qual é o contexto desse verbete? Por que você resolveu fazer esse verbete? Se durante a elaboração dele caíram fichas ou você encontrou outras neoverpons, o que aconteceu? Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de falar especialmente sobre esse assunto, né? Agradecer aqui a minha amparadora, minha duplista, Adriana, que nos últimos tempos ela está se especializando nesse amparo específico aí, ser minha amparadora, né? Os colegas presentes, a Enciclosapiens, né? E eu acho que eu teria muito a falar sobre isso. Eu vou tentar não falar muito e vamos ver o que vem ao longo do verbete. O que me chamou a minha própria atenção é que eu não pensava em escrever sobre isso. Eu tenho outras linhas de pesquisa. Eu não posso dizer que esse assunto é uma linha de pesquisa minha, pelo menos nos meus padrões, né? Agora está sendo um pouco, né? Ainda mais que eu tive que pesquisar para fazer o verbete. Mas o fato é que esse assunto é onde eu dedico talvez a maior parte da minha energia, do meu tempo de vida, né? Então, assim, não é uma área que eu tenha envolvimento acadêmico, nunca publiquei nada sobre isso antes, mas eu trabalho com isso na minha vida profissional e na minha história de vida desde a infância. É um assunto dos que mais me envolveu, né?
Então, durante a elaboração do verbete, eu fui resgatando memórias minhas e valores de como é que isso nasceu, né? O que sempre me chamou a atenção, e é o que me levou a atuar como profissional atualmente, como você falou no início. Hoje eu trabalho com direitos humanos, né, numa área bastante crítica. Eu posso dizer assim que eu sou um ativista. Aí dentro do verbete, eu estava até pensando antes de vir para cá, eu me coloco aí nessa categoria de um homem de ação, nessa área, né? E para você ter ideia, quando eu era criança eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Colônia, na Alemanha. Era numa época crítica na Alemanha, porque havia terrorismo dentro da Alemanha. Havia um grupo lá que se chamava Baader-Meinhof, que era conhecido também como a facção do Exército Vermelho. Aí um dia eu estava no aeroporto de Frankfurt, e o aeroporto ficou sitiado, com tanques de guerra e tudo, e aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha 13 anos de idade, né? E ali mesmo, na universidade, conversando com os professores, eu comecei a me esclarecer sobre isso, né? E já na minha adolescência, eu comecei a me interessar sobre o que acontecia do outro lado do mundo e a razão de ser de uma série de situações que eu uso um adjetivo que são assim, inaceitáveis para uma vida digna, né? Então eu procurei me interessar para entender as origens do terrorismo, de situações que são incompreensíveis, assim, num primeiro momento, para quem não se aproxima. Parece que aquilo acontece lá, uma violência absurda, e ninguém entende de onde vem, né? No fim da minha adolescência, eu construí um projeto de estudar em algum país bem diferente, de uma cultura bem diferente. Eu ia ou para a China, ou para a Alemanha Oriental, ou para a União Soviética na época. O meu maior interesse era a Alemanha Oriental, né? Mas eu não consegui ir para lá. Mas por meio dos militares brasileiros e de políticos, conseguiram uma bolsa de estudos para ir para Moscou, né? Fui fazer um curso de especialização lá e convivi, fiquei hospedado, fiquei lá numa das melhores universidades. Era uma universidade que até não era muito divulgada, porque é onde aconteciam mais estudos especializados dentro do Estado soviético, né? E eu fiquei numa república de estudantes, um prédio, e no meu apartamento, especificamente, o ambiente era muito bom, né? Porque eu convivi com um argentino, um colombiano, um equatoriano e um professor da Costa Rica, que eram pessoas que eu considero, em termos políticos, bastante esclarecidas, né? Especialmente o pessoal da Costa Rica. Agora, os meus vizinhos, de andar, de prédio, é esse pessoal que hoje você escuta por aí. Então, tinha um apartamento que era o pessoal do Iêmen, tinha o pessoal ali da América Central, que eram literalmente terroristas, que estudavam lá em Moscou. Então, eu vi como é que esse pessoal pensava. O pessoal ali do sul da África, Angola, Moçambique, que vivem soltando bombas. Então, as conversas eram essas, né? E o curso, propriamente, que eu fiz lá, foi um curso de esclarecimento filosófico, político, com o intuito de paz. Então, naquela época, havia muita assistência para tentar apaziguar esses povos, esses países que ainda vivem um problema sério desse tipo. E quando você vai estudar as bases do terrorismo, você chega na questão de povos escravizados e que nessa condição de escravizados ainda passam por humilhações extremas. E o que nasce a partir daí é como se fosse um câncer dentro de outro câncer. Então, em geral, o movimento terrorista mais agudo vem de um tipo de câncer social que parece que a sociedade ainda não enxerga como aquilo se produz. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela foi deflagrada por um movimento terrorista, que era o movimento Mão Negra, que vinha ali de povos eslavos, que aí cometeram aquele atentado que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Mas isso também vem de movimento de opressão de povos sobre povos, né? Então, esse interesse por compreender como isso funciona e a gente trabalhar para efetivamente extinguir isso no nosso mundo que é o ambiente, assim, do assunto desse verbete. E, finalizando, eu penso que a conscienciologia tem muito a contribuir no mundo atual, trazendo uma visão de conjunto, uma visão que eu não diria nem que
não precisaria ser transcendente, porque os nossos pressupostos, eles são suficientes para a pessoa melhorar muito o convívio. Né? Mês que vem agora eu vou participar de um congresso na Finlândia, e lá tem um fórum mundial, que se chama Fórum Oriente e Ocidente. E, de alguma maneira, a gente vai tentar levar essa mensagem da contribuição da cosmoética, do paradireito, que no paradigma consciencial isso está sustentado, né, por realidades multidimensionais, pela teoria holossomática, a teoria do corpo objetivo, enfim. São realidades que mostram a possibilidade de um Estado mundial, de um ambiente maxi-fraterno, e a gente espera, agora, daí para frente, né, colocar a mão na massa para construir canais efetivos para trabalhar com essas realidades que acontecem do nosso lado. Né. O problema, hoje no mundo, nesse momento, eu diria que talvez o maior problema objetivo seja os aprisionamentos, né, a quantidade de pessoas presas no mundo. Eu trabalho com isso especificamente. E o problema da escravatura, das pessoas escravizadas, ainda existe. Mas, pelo menos, no planeta Terra, já existe uma ideia nesse planeta de que não se aceita a escravidão. Começando, vai. Então, essa ideia de que não se aceita a escravidão no planeta Terra, ela é de 2 séculos para cá. Recente, né? E demorou para ser aceita em vários países. Né? Mas hoje nós vivemos em um planeta que aceita o aprisionamento. Aceita isso. O povo vota em políticos que prometem que vão aprisionar pessoas, enfim. Então essa mentalidade, o planeta ainda não enxergou uma solução ou um horizonte imediato para isso. Então a gente tem que trabalhar para isso. Bom, primeira pergunta aqui do Tele Tertuliano. Em Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. O cerceamento dos e-mails dos franceses proposto pelo governo e nas últimas semanas não irá contra o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité e Fraternité? Poderia falar também, na última linha do Deus humano, sistema russo, e aí eu deixo para você pronunciar? Claro, claro. Como é que se fala esse sistema russo? Vamos lá. Falar aqui com a pronúncia, o sotaque de Moscou, como é que tem que ser? Krepostnoye prava. É assim que se falaria. Né? Então é Krepostnoye, que é um adjetivo, prava. Krepostnoye vem de servidão. Né? Prava é lei, direito. Então Krepostnoye prava é o nome oficial do sistema de servidão que funcionou durante séculos na Rússia. Isso, assim, em termos práticos, vem lá do século VII, VIII. Isso foi oficializado, documentado no Império Russo pela Catarina II, mas já existia antes. Ela oficializou porque os camponeses fugiam. Né? Havia o sistema de servidão brutal, né? Então, para poder instituir punições, proibições, e as punições eram assim contra a família da pessoa que fugisse, enfim. Aí, em 1775, a Catarina II endureceu a lei para haver menos fugas, coisas que já aconteciam há séculos lá. Né? E isso foi abolido, está aí colocado no verbete também, em 1861. Né? E depois acho que eu falo mais sobre isso, mas só para deixar bem claro, talvez tenha sido o povo com maior quantidade de pessoas escravizadas ao longo da história. Isso supera em muito todo o regime da escravatura negra, enfim. Rússia? Isso, o povo russo, veja bem, eles não estavam escravizando uma outra etnia, não era isso. Era eles mesmos. E uma quantidade absurda. Quando houve a emancipação, o fim da servidão, assim, o que conta a história é que de uma vez só foram libertados 22 milhões de servos. Essa era a quantidade presente num dado momento, sem contar tudo que aconteceu ao longo dos séculos, né? Dos escravos, assim, do tráfico de escravos, enfim. Hoje tem-se uma estimativa em torno de 45 milhões de escravos negros, assim, entre a África e as Américas, a Europa, enfim. E o que aconteceu ali na Ásia é assim, de um volume absurdo. Né? Então, isso tudo aconteceu numa época do mundo, que foi ali o que veio depois da Revolução Francesa, né? Colocado nesse ideal que está aí na estrangeirismologia, né?
liberté, égalité, fraternité. Então, aí ele pergunta sobre essa questão do cerceamento dos e-mails franceses, como é que fica? Então, a resposta vem numa única palavra, incoerência, né? A incoerência que vem, assim, dos ideais socio-legislativos, isso é inclusive tem esse aspecto no verbete, né? A diferença, o distanciamento entre o ideal socio-legislativo e a prática social, né? Então, houve homens brilhantes que pensam e que têm força, e que têm voz, e que agem, e que mudam nações, trazem novos holopensenes, com novas ondas aí que vêm das comunidades extrafísicas, enfim. Mas os outros homens que continuam escravizando, eles ainda existem. E o nosso trabalho é esse mesmo. Ulisses, sim. Se me permite só uma contribuição na área do direito, o suzeranismo e a vassalagem, em diversas outras cortes europeias, feudos europeus, né, no território europeu, a Rússia é dividida, é meio Europa, meio Ásia, extensão, mas tinha o direito de preferência do suzerano diante do seu vassalo. Quando o vassalo casava, o suzerano querendo, ele passava a primeira noite e desvirginava a mulher do suzerano. É só para dar um exemplo do absurdo, né, da escravização do outro, o suzerano tem esse direito absurdo. Tudo bem? Vamos em frente. Em Fatologia, página 2, quarta linha. O que nós, intermissivistas, podemos fazer hoje pelos 35 milhões e 800 de pessoas escravizadas no planeta Terra, ano base 2014? Esse número de 35 milhões... 800. Né? E quanto? É 35,8. 35 milhões e 800 mil. Esse número é um dado de uma organização internacional chamada Walk Free Foundation, que tem uma base na Austrália, né? Eles publicam um relatório anual, que eles chamam de Global Index, né? A nossa colega, a Juliana Costa, esteve apresentando um verbete aqui sobre escravidão humana. Eu lembro que ela apresentou dados que se referiam ao Global Index de 2013, então esses dados aí já são mais recentes, né? E primeira coisa, se compreender o que é isso. Se você for pensar nessa totalidade, é difícil pensar o que fazer, né? Então essa totalidade de 35 milhões, isso é mais do que a população de muitos países, né? É importante entender a composição e o que está se chamando de escravidão humana nesse caso. Então, vou dar um exemplo aqui de um país que talvez seja um dos que tem mais pessoas consideradas nessa condição, que é o Uzbequistão. O Uzbequistão é um país pouco conhecido, é um país que tem um território grande ali na Ásia Central, já assim, na região central asiática, né? Ele fica ali do lado do Cazaquistão. É conhecido como uma ex-república soviética, mas tem uma cultura própria ali dos povos asiáticos, né? E o que está acontecendo hoje lá? É a produção do algodão. Então as pessoas, elas se submetem a um trabalho de uma exploração enorme por conta da produção do algodão. Então ali, veja bem, pensando nesses termos, é um problema de economia, um problema econômico, né, onde um país ele depende de um rendimento econômico, depende de exportações para manter aquilo. Mas você não acha que a escravidão, a origem da escravidão é processo econômico? Ou tem outro tipo de... O que você acha a origem assim? Se seria o processo econômico? Origem? Vamos lá. Aonde começa a escravidão? Será que foi com o ser humano? Não, mas você coloca aqui um item da índole anti-escravizante dos pré-humanos. Isso. A gênese da força não escravizante do pré-humano. Então, a situação econômica, hoje em dia, ela tem uma prevalência muito grande. Mas tem alguns outros fatores aí que têm muita relação com a natureza mamífera, com a natureza de um ser vivo, que isso transcende a condição humana. Por exemplo, a vida sexual. A vida sexual é um dos principais fatores de escravidão. Hoje em dia fala-se muito em exploração sexual,
né? Exploração sexual infantil. Né? Mas, enfim, na história humana, por que uma pessoa escraviza a outra? Gorilas, eles escravizam, às vezes, partes ali do grupo por conta do monopólio sexual sobre a fêmea. Né? E aí estabelece a relação ali naquele pequeno grupo de gorilas. Né? Então, não sei se aí tem um fator econômico. Poderia ter sim, em relação à questão de alimentos, cuidados, depende do que você pensa que seja economia. Né? Modernamente, sem dúvida que a economia ela tem uma prevalência muito grande. Mas o fator também de poder e dominação de um povo sobre o outro, a ideologia pura. De poder mesmo. Veja, a ideologia. Aquele povo acredita que a sua religião é superior. Ele passa a escravizar os outros. Aquele povo simplesmente acredita que o seu modo de vida é superior ao outro. E aí, por exemplo, os eslavos, o povo eslavo, sofreu muito com isso. A palavra escravo, ela tem relação com a etimologia do povo eslavo. Então, ali naquela região da Europa, não é, que pega ali para o noroeste da Grécia, não é, ali no sul da Hungria, uma região que hoje está ali o quê? Sérvia, Bósnia. Existem até alguns estudiosos aí que dizem que os processos mafiosos e terroristas ali têm muita força. Né? A ideologia daqueles povos é de um belicismo extremo. Né? Agora, isso vem de outras épocas, quando eles eram oprimidos e reagiam com violência também. E esse Holopensene se consolida. Então, o fator econômico hoje, ele de fato, ele tem sua prevalência. Agora, aí nós somamos as questões sexuais, ideológicas, religiosas, e tudo isso se mistura, se confunde. Né? Não sei se alguém falou guerra aqui. Né? As guerras, elas são praticamente que consequência de tudo isso. Mas as guerras têm um cunho econômico muito forte também. Isso, né? Isso, mais do que de poder. É mais domínio de terra, mas domínio de terra é econômica. Em termos, vamos nós para a etimologia, né? Economia, oikos, nomos, nomoi, regra, regulação, regras vigentes, oikos, casa. A casa, então, lato sensu, as regras vigentes, seja nesse aspecto de uma comunidade, o suzerano deflorando lá, que casou com o seu vassalo, ou as motivações de guerra, eu quero os bens materiais, de exploração. Tem, assim, eu me arriscaria a dizer que 50% mais um, em termos motivos econômicos, nesse sentido, lato sensu, oikos, as regras, porque as regras vigentes e esse último que você mencionou muito bem, o meu Deus é maior do que o seu, o meu credo me torna totipotente e eu poderia subjugá-lo, como é o normal, corrente de religiões mundo afora, é também uma regra, né, de ambientação, oikos, que permite você escravizar o outro, e totalmente errada, deslocada do maxifraternismo. Agora, para ser mais sucinto, essa pergunta é muito boa, porque ela resume toda a intenção da discussão aqui do verbete. A argumentologia, ali tem uma listagem na taxologia que é dedicada praticamente a responder essa pergunta. Então, ali nós temos 16 itens, e se, pensando na nossa condição de intermissivistas, em qualquer um desses itens, aonde a gente expanda o nosso maxifraternismo, né, pensando na melhor inteligência cosmoética, qualquer um desses 16 itens pode resultar numa ação inteligente. Né? Eu acho que tem uma ação também, que você coloca no teu verbete também, da TENEPS, que é uma ação invisível a olhos nus, né, que é anônima, só que eu acho que mexe com uma causa quase que primária, ou pelo menos uma concausa primária aí, que é a extrafisicalidade, que é o holopensene baratrosférico que oprime a Terra. Né? Porque a gente se oprime uns aos outros aqui, mas tem a camada da paratroposfera ali, da baratrosfera, que oprime a gente aqui. Né? Então a nossa autopensenidade, ela fica arrastando pela opressão desse holopensene, mas daí porque a reurbanização extrafísica.
Então, eu acho que você, o tempo que você se dedicar para a TENEPS, para o microfraternismo, como você colocou, para esse trabalho aqui que a gente faz, né, da Thales, se preocupando com os outros ali, é fundamental. Assim. Eu diria assim, TENEPS é fundamental, mas eu não tenho dúvida que é pouco. Não, por enquanto é pouco, mas imaginou a quantidade de pessoas espalhadas nesse planeta, fazendo TENEPS aqui, ali, ali, ali? É pouco, mas é muito também. Eu não vou falar muito agora, porque eu tenho quase que certeza aqui que essas coisas vão aparecer ao longo do verbete, aí depois a gente especifica. Tá, a gente tem 3 perguntas aqui da Alemanha para você. Em Fatologia, página 2, 9ª linha. Poderia expandir sobre o tempo necessário para cada consciência libertar-se de heteroescravizações, autoescravizações e dos respectivos resquícios? Quando eu escrevi isso, eu fiz um exercício imaginativo, em primeiro lugar. Eu procurei me colocar no lugar de um serenão. Pensando que os serenões, eles assistem tudo isso que acontece aqui. Aí você pergunta, né, se a gente fosse até querer conceber um serenão como uma consciência muito poderosa, ou com poderes, para influenciar na nossa humanidade, eles estão vendo tudo isso. Então, veja, seja do lado da pessoa escravizada, ou seja do lado do escravizador, os dois precisam ter o seu tempo evolutivo para amadurecer dentro disso. O escravizado, essa condição, ela também depende, em grande parte, do nível de maturidade dele. Primeiro, de ser escravo ou de se sentir escravo. Mesmo estando aprisionado, é possível a liberdade consciencial. Então, aí existe uma premissa muito interessante que a conscienciologia nos traz. Agora, tem um paradoxo muito interessante com isso. Os paradoxos todos estão transitando com essas ideias. Né? Agora, a pessoa pode escolher, de certa maneira, onde ela vai morar. Alguns não escolhem, muitas pessoas não têm escolhas disso. Mas hoje em dia, muitas pessoas podem escolher. Ela mesmo nascendo escrava, ela pode escolher sobre a sua conduta. Nós temos aí diversos registros históricos de escravos que deram verdadeiras lições de vida e continuam dando. Né? Deixa eu já adiantar aqui. Eu trouxe um livro aqui, chama-se Enterrem as Correntes. Tá? Esse livro é um clássico, é um livro premiado pela qualidade da redação, pela qualidade do conteúdo. Ele fala do movimento e do grupo dos homens abolicionistas ingleses, do grupo que se encontrou, que se reuniu, da história de cada um deles. Né? E aqui um deles é um escravo. Né? Vou falar aqui o nome dele para vocês, é o Paquiano. Deixa eu falar aqui que o primeiro nome dele é diferente. Deixa eu achar aqui na página certa, uma página que tem aqui o nome dele. O nome dele é Equiano, é o sobrenome, mas ele tem um primeiro nome que vale a pena falar. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui. Eu queria falar o nome dele, que ocorreu aqui e está no meio do texto. Bem, vou pedir ajuda aqui para a Adriana para achar o nome dele, que não é difícil, não. Nessa marca. Não, a gente acha aqui. Tem um marcador. Esse capítulo aqui é sobre ele. Aqui no início vai aparecer o primeiro nome dele, que é um nome africano. Né? Mas o que era? Ele era vou contar essa história bem rápido, que ele era um escravo negro comum, mas muito jovem, adolescente. Ele era muito bem-humorado, muito inteligente. Ele foi aos poucos conquistando a admiração de todos. Dos colegas escravos, dos feitores, dos escravizadores. Né? E aí o próprio escravizador dele levava ele para a Inglaterra para mostrar, ele falava, e ele começou a ascender e tudo. Né? Foi um belo dia. Ele começou a ver que na Inglaterra tinha outros negros que tinham sua liberdade. Aí ele foi conversar com o dono dele de como ele poderia ganhar a liberdade dele. E aí o dono dele se viu sem saída e vendeu ele.
Aí ele voltou de novo para o Caribe, voltou a ser escravo. E ele fez todo o caminho de novo, né? Eu sei que ele conquistou a liberdade dele quando ele tinha em torno de 24 anos de idade, né? E ele foi um dos protagonistas do movimento abolicionista inglês, assim, um ex-escravo. Então, veja bem, a força consciencial, né, anti-escravizante do próprio escravo. Então, assim, a consciência, ela tem esse poder, a partir do momento que ela descobre isso. E o Equiano, esse escravo, né, ele fez isso sem violência, vamos dizer assim. Né? A outra pergunta dela é a aceitação e submissão em situações que claramente nos tolherá algo, por evitar atritar com pequenas coisas e posteriormente vivenciar um sentimento de injustiça. Podem ser resquícios de hétero e autoescravização? Com certeza. Né? A pensenidade, a nossa batopensenidade, né? A ruminação mental, os atos pensênicos mais simples, que não nos dão liberdade de criatividade, eles já são o início desse processo. Né? Ela pergunta quais técnicas indicaria para o fortalecimento da tal atitude pessoal na superação dessas posturas. Veja, o investimento maior na base é em relação à lucidez, a percepção da realidade como ela é. Né? Se nós formos pensar, desde o pré-humano até o preso político, em diversas condições de escravidão, quando a pessoa que está nessa condição, ela começa a ter uma compreensão maior do entorno, né? A tendência é que ela vai se autolibertando e ela vai conseguir operar sobre os mecanismos escravizantes. Então, eu colocaria aí uma resposta muito simples. Eu já ouvi o professor Valdo, inclusive citando aqui o professor Valdo, dando esse tipo de resposta, e eu assino embaixo, né? Lucidez. Lucidez, a partir daí, cosmoética, parece muito simples, parece simplório falar isso, mas a percepção da realidade, como ela é, nos dá a condição de agir mais de acordo com as circunstâncias. Sem uma lucidez mais ampla no panorama que se apresenta em volta da pessoa, a tendência é uma ação unilateral ou uma ação desequilibrada que pode levar a manter uma pensenidade repetitiva, qualquer sentimento de injustiça. Aí ficaria um pouco mais simples aqui no ambiente da conscienciologia, a gente fazer uma comparação entre um guia cego e um amparador. Uma das coisas que distingue o guia cego de um amparador é essa visão de conjunto, né? De ajudar sem prejudicar nenhum lado. E a base, o fundamento disso é a lucidez. Ou seja, ter uma percepção mais ampla e mais compreensiva dos múltiplos fatores que geram, que têm potencial de gerar incômodos, né? Qualquer coisa que parece que vai nos oprimir. Ulisses, Sim. Pegando ainda a deixa da pergunta, o que você acha assim, quando ela pegou alguma ação mais técnica, como foi? Ela quer quais técnicas indicaria para o fortalecimento da atitude pessoal na superação dessas posturas, da postura de submissão, essas Sabe, pegando a sua deixa da lucidez, né, bem focada, bem retratada, eu fiquei imaginando, assim, queria que você tecesse alguma consideração. Escrever, agir como, por exemplo, o fato agora com uma questão que você falou, mais ou menos, não estava dentro de um rol primeiro das suas inquietações, mas você viu, eu fiquei pensando como uma possível agir o desafio, algo que tenha chamado a sua atenção, e, vou abordar isso. E na ação prática da escrita, você é obrigado a ter a lucidez, o bom tom, o comedimento. Você falando, por exemplo, o Ulisses está dando um exemplo. E você tem mais liberdade, né, de pensamento. É uma ação prática, uma técnica de GESCOM, todo dia exercitando a lucidez. Claro que vai ajudar bastante. Mas aí a gente tem que reforçar a questão das relações humanas, os contextos das relações humanas, a lucidez nesse âmbito. E o discernimento também, né? Porque a lucidez, tem assediador que tem lucidez também, vai fazer o mal, mas a lucidez junto com o discernimento, eu acho que é.
Olha, a Adriana achou o nome aqui do Equiano. Isso que é importante falar. Olaudah. Olaudah é o primeiro nome dele. Eu não sei se aqui é Olaudah ou Olaudah. Olaudah Equiano. Né? Ele fez parte de um grupo aí de algumas dezenas de homens aí. No movimento abolicionista inglês, houve um momento em que se reuniram o que eles chamam lá de 12 homens para constituir uma das primeiras sociedades anti-escravagistas. Isso foi lá, se não me engano, em 1829. Né? E ele estava já entre eles. Né? Então, era um ex-escravo. Isso aí é fascinante pensar nisso. Luiz, vou fazer uma pergunta aqui para ti. Eu estava pensando aqui, eu queria que você aprofundasse a ideia de que a heteroescravização ela já é produto da autoescravização. Quer dizer, a pessoa que é escrava de si mesma em alguma dimensão, ela sempre terá uma atitude em algum nível na relação interconsciencial de heteroescravização. Em sendo assim, a base do processo todo está na própria consciência. Pensar na própria consciência como gênese desse processo seria pensar no próprio ego. Então, feito isso, a gente poderia ter como modelo mínimo, né, para tentar explicar todo esse processo mais abrangente, a ideia do ego e a ideia de que, a partir dele, você provoca, você se escraviza e nas relações você tende a escravizar o outro. Agora, o que eu queria ver, Ulisses, você ressaltou a importância da dimensão também do social, das relações interconscienciais e, mais especificamente, da economia. Aí eu queria perguntar para ti o seguinte, como é que você vê essa dimensão que a gente mencionou, mais no campo da consciência em si, e a passagem, né, da problemática para essa dimensão da interconsciencialidade, e mais especificamente no campo da economia? Olha, Márcio, no campo da economia, eu pensaria que a noção de direito e para-direito, aí ela ganha força. E ela tem que entrar em cena com isso na frente de tudo. Porque pensando em termos de economia, você pensaria assim, o que eu preciso para a minha vida? Se eu penso no que eu preciso para a minha vida, e para resolver isso, eu vou desrespeitar direitos dos outros, aí começa a bola de neve. Né? Então, no campo da economia, precisaria entrar fortemente o que a gente chamaria aí de direito internacional, né? A cosmoética, aplicada, né, à cultura, ao respeito, aos cuidados com os outros povos, nações e a todos. Né? Uma pessoa, quando ela começa a se sentir desrespeitada, não vista, na maneira mais simples, aqui na nossa cidade, Foz do Iguaçu, é fácil você ver uma entrevista no jornal, na televisão, e a pessoa reclamar do que é que está faltando para ela na vida dela. O pessoal que mora do lado de um rio não tratado, né, com o cheiro, com as doenças, aquelas crianças crescem, as gripes nas crianças mais cedo, infecções com mais intensidade, morrem neurônios na criança com mais gripes, com mais infecções, ela vai para a escola, ela já não aprende direito. Né? A economia dessa família começa a ficar toda afetada. A quantidade de doença, os produtos que elas compram, que elas consomem, os produtos industrializados, enfim. Toda a máquina social hoje, ela não está feita de uma maneira conscienciocêntrica. Assim, a economia mundial, municipal, ela não tem uma diretriz conscienciocêntrica, diríamos aí, paradireitológica. Não tem. Agora, então, você, falando em paradireitológica, enquanto você estava falando, eu fiquei querendo fechar as pontas, assim, porque a gente está falando do recorte intrafísico, né? Exatamente, era isso aí que eu queria... E você ia falar, né? Então, se a gente for pensar na lei de causa e efeito, na paradireitologia, na condição de que muita coisa incoerente ou injusta aqui no intrafísico é coerente, é justo do ponto de vista holocármico e tal, aí a cabeça da gente dá meio que um nó, né? Eu acho que a colocação que a Rosa fez agora, sabe, Luiz? É que era isso que eu estava querendo ver, como é que você estava vendo no contexto do trabalho,
Porque toda essa dimensão econômica, ela é uma dimensão essencialmente da intrafisicalidade, das necessidades materiais, né? Obviamente que na extrafisicalidade a coisa já se coloca no plano do emocional, né? As fissuras são no plano emocional. Aqui junta tudo, mas a dimensão física, ela passa a ter um papel relevante, entendeu? E aí a pergunta era justamente essa: como é que entra essa dimensão da fisicalidade, que se explicita na economia, né, como condição, né, para esse processo evolutivo, nessa interface intrafisicalidade e extrafisicalidade, entendeu? Olha, Márcio, o que eu penso te ouvindo é o intuito Max Fraterno, a ação Max Fraterna, em todos esses níveis. A especialidade do verbete é Max Fraternologia. Quer dizer o seguinte, se você é um economista, aí eu te pergunto, o que é que você vai fazer? Se você é um empresário, o que é que você vai fazer? Seja no âmbito da economia ou em qualquer outro, nesse nível, eu vejo que o que importa é a ação libertadora, que é oposta a qualquer tipo de alienação. Então, alienação me parece que é um termo que já foi usado num certo viés econômico aí, né, que a gente sabe que é o marxismo. É o problema da alienação. É o problema de quem não quer ver, né, vamos chamar assim, um proprietário. Eu não sou marxista não, né, para deixar bem claro aqui. Mas vamos aproveitar aqui essa colocação. Um sistema econômico, na medida em que, ou um sistema, ou um empresário que seja, na medida em que ele não reconhece as consequências ou os efeitos de determinada atividade econômica, isso aí é a gênese da alienação. Se existe alienação, é óbvio que há algum tipo de necessidade humana que não está sendo vista, está sendo ali desrespeitada, descuidada, né? Então, a anti-alienação é fundamental dentro de um sistema econômico que busque a cosmoética. Isso aí não tenho a menor dúvida sobre isso. Não sei se atende o que você está dizendo. Então, seja consim ou consciex, amparador, guia cego, em qualquer nível, se a pessoa se interessa, eu diria também que não basta compreender esse assunto, não basta um posicionamento político. Nesse nível, são necessárias ações efetivas. No nosso caso aqui, consins, esse problema é principalmente para nós consins. No caso da consim, é necessário uma ação. Uma ação humana intrafísica nesse caso. Nós estamos falando de situações de escravidão que são de consins. Consciex também estão escravizadas, a gente sabe disso. Tem abordagem sobre isso. Mas nesse caso aqui, a ação humana aqui nessa dimensão é fundamental, até na condição de planeta escola, ou seja, aprender a fazer assistência. Sim, eu concordo com você, até porque essa lei de causa e efeito, né? Teve numa mini tertúlia, conversando assim, perguntando sobre essas questões, né? E o professor Valdo fez uma observação que para mim mudou um pouco a minha forma de pensar. Ele disse assim, ó, toda assistência que a gente faz, a gente está revogando a lei de causa e efeito. Então, tudo isso que você está falando, né, todas as iniciativas aqui intrafísicas, é claro, aquela pessoa está naquela condição porque, pela lei de causa e efeito, aconteceu alguma coisa que ela vem naquela condição. Mas você fazer assistência para ela aqui, você está revogando aquela lei e vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o assistente, vai ser bom para ela também, porque de alguma maneira ela vai compreender e vai sair daquele ciclo, né, de interprisão. Então, eu acho que isso é fundamental. Fazer a atitude aqui nossa é fundamental para quebrar um pouco, amenizar um pouco essa coisa da lei de causa e efeito. Isso para mim foi muito marcante, eu entender isso. Vê se atende o que você está dizendo, Rosa. Aquelas posturas religiosas. A pessoa nasceu com tal doença, nasceu com síndrome de Down. Ele tem que passar por aquilo, né? Imagina uma visão religiosa que diz que a pessoa tem que passar por aquele karma, falando entre aspas. Às vezes tem que passar mesmo. Aí deixa a pessoa naquela condição. Isso seria uma situação. Isso. Outra situação é assim, a pessoa já nasceu daquele jeito, vamos ver o que a gente pode fazer para a pessoa sair daquilo. É isso. Aí você rompe. Você vai romper, Você vai interfere. ajudando a própria pessoa a romper com a lei de causa e efeito. Ou seja,
Na verdade, a gente faz interrogação de leis, entendeu? Quando você faz uma assistência. E uma coisa, o que eu acho importante deixar claro aí é que maxifraternismo é quando essa ação assistencial, ela não foi pedida, ninguém pediu para a pessoa ajudar, né? É uma ação deliberada de assistência. Eu estou aqui, ninguém me pediu para ajudar. Eu poderia viver sem ajudar ninguém, mas eu vou lá ajudar porque eu quero, porque eu vejo que preciso, eu tenho essa iniciativa. Então, a ideia de maxifraternismo, ela está ligada a isso, a uma iniciativa. Hein? É muito bom. É essa iniciativa pessoal, né, que vai justamente superar as regras estabelecidas, que normalmente elas são ajustadas a uma realidade ainda limitada. Tá certo? É quando você ultrapassa e faz esse processo que tu falaste. É isso que o Ulisses está falando. Eu concordo plenamente com essa colocação dele. Tudo bem. Perfeito essa ideia. Tudo bom? Então, vamos passar então para o Ulisses, parabéns. Na página 2, na fatologia, você coloca na 13ª linha o exemplarismo da consciência escravizada capaz de sensibilizar o algoz para libertá-la. E na parafatologia, na 6ª, você coloca assim: a identificação retrocognitiva e compreensível de algozes e vítima de escravização. Eu gostaria que você explanasse essa da patologia e depois da parafatologia. A parafatologia eu não escutei direito. Aqui a 6ª linha, a da parafatologia, a 6ª. A identificação retrocognitiva e compreensível de algozes. Sim, ok. Ok? Primeiro a fatologia. Então, veja, na fatologia, essa situação da pessoa oprimida ou escravizada é aquela pessoa que já tem um nível de lucidez melhor e ela percebe a possibilidade de fazer assistência para o seu algoz, né? Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo sabendo que ela vai perder, mesmo sabendo que ela pode morrer, né? Ela entende a importância de fazer assistência para o seu escravizador, para o seu algoz, enfim. Isso aí não é... Sim, isso aí não é fantasia, não. Isso aí acontece muitas vezes o tempo todo, né, em muitos ambientes. Isso acontece nas ruas, tanto que eu coloquei também na fatologia, acontece entre assaltantes e assaltados. Eu conheço inúmeras histórias de pessoas que foram assaltadas e durante o assalto a pessoa consegue reverter a situação sem violência nenhuma. Tá? Eu já fui assaltado, tá? E o assaltante desistiu de me assaltar na base da conversa. Essa é exatamente a pergunta que eu tenho aqui em mãos para te fazer. Exatamente essa pergunta aqui, ó, da fatologia. Poderia aprofundar o ato, sensibilizar o criminoso durante assalto ou sequestro e assim obter libertação imediata? Isso. Então, essas histórias eu comecei a escutar quando eu era criança, né, eu praticava esportes e às vezes eu via conversa. Especificamente, eu vi uma conversa de um professor, que era o meu professor, com outro professor amigo dele. Nós estávamos assim num evento comemorativo e a gente estava conversando. Eu presenciei essa conversa, o diálogo de um colega nosso que tinha sido sequestrado e ele contando para nós tudo que ele fez, como é que foi. Foi um sequestro bem violento, ele foi sequestrado para o meio de um morro, numa favela, lá em Porto Alegre isso, tá? Isso foi lá em Porto Alegre, em 1973. Foi uma história, essa história eu não esqueço nunca, né, porque foi muito detalhada entre nós e eu comecei a ver aquelas possibilidades, isso é possível, né? Mas eu já vi vários casos assim. Hoje eu sou psicólogo dentro de uma penitenciária, tá? E são inúmeros os casos da pessoa oprimida injustamente e ela consegue dar uma lição de vida no opressor. E às vezes inverte a situação, inverte em termos de ganhar o respeito dos outros, sabe? Então isso acontece quando a pessoa tem mais lucidez, compreensão e ela está bem assistida e ela faz assistência. Falando aqui do escravizado, do aprisionado. Então isso é plenamente possível. Tinha outra aí na parafatologia, né? Isso. Na parafatologia, essa parafatologia ela está encadeada. Tá? Se você for ver o que vem antes e o que vem depois, é praticamente um crescendo aí de certa maneira também.
né? Então é o seguinte, você tem uma retrocognição, aconteceu isso comigo também. Eu vou falar aqui, não tem nenhum problema, porque eu não vou falar o nome de ninguém. Tá? No meu primeiro mês que eu entrei, que eu fui participar do IPC, eu tive uma retrocognição daquelas de barba, cabelo, bigode, muito lúcida, que era uma coisa muito antiga, eu dentro de uma carroça, e muito sofrimento. Eu não estava mal, não, até que eu estava bem em relação às outras pessoas que estavam na carroça. Era uma carroça pequena, de trapos, e as pessoas ensanguentadas, algumas faltando parte do corpo já, vivas, e eu estava ali, junto com elas, escravizado também, e numa condição de ajudá-las. Eu estava, assim, minha cabeça estava sadia na hora, que eu estava conseguindo pensar, sentir, e foi interessante a cena, de olhar para o lado de fora da carroça e reconhecer quem estava do lado de fora da carroça, sabe? Então é isso. O tempo passa e você vai identificando as consciências, e vai compreendendo, e vai vendo o amor atual, o sentimento possível, né? Então aí existe um processo de dosificação. Então, o amparo atua também em termos de doses. É uma expressão que também está aí na parafatologia. A dose que é propiciada em termos assistenciais, nos experimentos projetivos, retrocognitivos, para que essa relação mais lúcida entre vítima e algoz, ela vá se, como é que se fala? Se diluindo, se reciclando, né? E a gente compreendendo isso numa visão mais abrangente, sobrepairando. Não sei se ficou clara a questão. Aí. Vamos agora... Vamos lá. Professor Ulisses, como trabalhar de forma efetiva no processo de esclarecimento com a finalidade de abolir os grilhões conscienciais sem que haja estupro evolutivo? Olha, eu pensaria não. Eu atuo, penso e defendo o caminho da educação. A educação em relação à cosmoética, falando-se em termos de socin, em relação à moral e à ética social. Então, um dos maiores desafios hoje na educação escolar e na educação familiar é a educação para o cuidado, assim, aprender a cuidar, o exercício da assistência, né? E isso sendo feito em currículos escolares, né? Eu atuo com isso, então, a professora Rosa falou no início, isso também está colocado no verbete, eu destacaria, assim, talvez hoje, no nosso planeta, um dos recursos mais sofisticados e mais avançados que nós temos são os comitês de educação em direitos humanos. Esses comitês, eles têm a finalidade de promover reforma de estados, né? Para que o sistema educacional ele passe a ser permeado e orientado por princípios educacionais ativos em relação aos direitos humanos. E a base disso é a moral, né? No Brasil, isso não existia nada disso antes do ano de 2003. Então, em 2003, foi feita a primeira licitação. Quem ganhou essa licitação foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a finalidade de elaborar o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? E a orientação desse plano é para que se instale nos estados brasileiros os comitês de educação e direitos humanos. No Brasil hoje, apenas no estado do Espírito Santo e da Bahia, né, existe o que se chama Plano de Educação e Direitos Humanos, que institucionaliza no Estado a possibilidade de a educação para as escolas passar a ser orientada por princípios de moral, em termos de Estado. Em outras formas, os Estados, assim, Estados nacionais, eles não têm essa orientação constitucional. Tá? Isso é seríssimo. Vejam, é quando um Estado assume a importância da educação moral do povo, assumido pelo Estado. Sem isso, a educação curricular e a orientação não vai acontecer. Aqui eu estou falando em termos de assistência para a SOCIM. Da nossa parte, intermissivistas, a ação nesse nível, ela é concreta e possível,
né, de se inserir nesse ambiente educacional, institucional, princípios cosmoéticos de para-direito, enfim. O problema é saber se eles vão fazer isso mesmo, se vão fazer moral cristã, religiosa. Isso aí que é um problema que piora em vez de melhorar, né? Delimitada. Mas assim, tem que começar de algum jeito, eu concordo com você. Em termos constitucionais, o aparato estatal já prevê isso também. A minha experiência de participação nesses ambientes, isso que você acabou de falar, existe. Também, né? né? As pessoas querendo inserir os conteúdos religiosos. E isso sendo discutido constitucionalmente e sendo barrado. Então está ótimo. Vamos continuar aqui? Em Teoriologia, página 3, primeira linha, quanto à questão da reurbanização, pode expandir a teoria da Reurbex dentro da escravidão? Sim. Então, veja, aí nós temos que pensar de uma maneira bem objetiva na relação direta entre os eventos extrafísicos e os eventos intrafísicos. Esse nome Reurbex, a teoria da reurbanização, ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira, e nós temos aí um líder multidimensional nesse assunto, que é considerado um serenão, que ele recebe um nome que é chamado reurbanizador. Né? Essa consciência extrafísica, ela é conhecida por uma atuação bem efetiva na Europa e pela reurbanização que aconteceu na Europa. Aí você pode pensar no que vem acontecendo na Europa nos últimos tempos. Né? Eu classificaria aí 2 eventos muito marcantes na Europa, assim, para exemplificar esse caso aí, né, para entender essa situação. Tem um bem presente atual, que é a Constituição da União Europeia, obviamente. Né? Mas nós tivemos um episódio de uma magnitude assim, fortíssima, que foi o que se chamou de perestroika. Né? Era inconcebível para quem viveu no século XX imaginar que aquele poderio da União Soviética poderia se desmanchar de uma hora para outra. Né? E entendeu os bastidores disso. O que é aquilo? O que está acontecendo ali em termos extra e intrafísicos? Veja, o que era a União Soviética e a Rússia? Um ambiente de muita renovação, tá? Que aconteceu em muito pouco tempo de uma maneira absurda. Não é bem a questão ali do socialismo, é a questão da servidão secular, do sofrimento secular, de milhões de pessoas, está em uma região muito grande do nosso planeta, que é o que nós falamos no início. Esse povo que foi escravizado durante muito tempo, séculos, surgiu uma opção de ele ser libertado instantaneamente. Foi libertado, né? Foi um czar que o libertou, né? Isso na onda da Revolução Francesa. Mas aquilo não resolveu o problema, porque a libertação e o sofrimento e a falta de educação de uma massa humana muito grande não se resolvia. Né? A solução socialista, ela trouxe uma mudança em muito pouco tempo, que é fenomenal. Isso o Ocidente também não tem noção disso. Nos primeiros anos do regime socialista, a urbanização, a economia de uma quantidade gigantesca dos povos asiáticos tirou aquele povo de um regime de escravidão, quase como um milagre. Né? Então você pode imaginar, como é que pode milhões de escravos sofredores, em poucas décadas, passarem a ter direitos educacionais e científicos e artísticos em pouquíssimo tempo? Então isso foi feito, coordenadamente com a reurbanização extrafísica. Agora, em seguida, na medida que isso se estabilizou, né, alguma coisa ali aconteceu que você vê que rompeu-se com o socialismo. Então, veja, radical, né? Praticamente em menos de um século, essa situação virou 2 vezes, que é saindo de um sofrimento de uma massa humana gigantesca para um regime que era de uma prosperidade econômica, mas de um desequilíbrio também grande, que era o socialismo soviético no caso, e depois aí a tentativa de quebra dessa opressão socialista. Então, a relação disso com o extrafísico é fenomenal.
eu tive a oportunidade de, antes de chegar no ambiente da Conscienciologia, de ter projeções da minha casa, por mais de uma vez, até esse ambiente. E foi interessante que quando eu comecei, foi bem no início, quando eu comecei a frequentar o IPC, havia pessoas também do IPC que participaram dessas projeções e eles iam me falar. Então a gente ia até a Rússia, eu tive projeções até lá Moscou, sabe? Algumas mais lastreadas, outras menos, e para participar daquele ambiente lá. E depois intrafisicamente também. Eu tive a oportunidade de participar disso, isso numa conexão direta. A primeira vez que eu fui para Moscou, eu fui recebido lá, o meu Cicerone era o presidente do que se chamava Juventude Comunista. Ele era companheiro meu de universidade, e eu pude acompanhar de 1982 até 88 esse processo da perestroika, como é que aconteceu isso, assim, do parâmetro intrafísico, vamos dizer, né? E do lado extrafísico, nós temos aí relatos mais detalhados do que o professor Valdo já fez para a gente, né? Sim. Você distingue, você ficou falando socialismo, socialista, você distingue o socialismo, o comunismo? Porque quando você veio falando, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu acho que o comunismo em si, da forma como foi a Revolução Bolchevique, aí foi uma coisa mais opressora. A União Soviética ela não era comunista, ela era socialista. Quem chama de comunista é porque a pessoa... Eu estou dizendo porque eu estudei lá, né? Eles chamavam lá de socialismo científico, né? E eles criticavam aquele país que se chamava comunismo, porque eles sabiam cientificamente que eles ainda não tinham alcançado o comunismo. O comunismo era usado aqui no mundo ocidental para servir de jargão e de chacota e de crítica ao regime soviético. No sentido depreciativo. Você veja, qual é o nome do país? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não é das Repúblicas Comunistas Soviéticas. Então, aqui o mundo ocidental, que não conhece, não estudou aquilo lá, eles chamam de comunismo. Mas eles não gostavam de serem chamados de comunistas. Eu toquei nesse ponto porque, enquanto visão ocidental, o comunismo é, sim, o termo depreciativo. E, por exemplo, quando a gente fala hoje de social-democracia, como França, Suécia, então, Noruega, assim, para o viés ocidental, o termo, eu compreendi o que você disse. Não, eles russos, não se dizem comunistas. Mas a opressão aconteceu de qualquer modo, né? Tanto que teve que mudar. Para ser bem sintético, o comunismo era o objetivo. O partido era o Partido Comunista, o partido. O objetivo era alcançar o comunismo, mas eles nunca conseguiram amadurecer suficientemente se alguma coisa deu de pepino ali, porque eles tiveram que abrir, porque estava uma opressão muito grande. Não, o sofrimento do povo. O socialismo não resolveu o sofrimento assim, de vários grupos lá. E eles eram conscientes disso. Vamos continuar aqui, nós temos muitas perguntas aqui ainda. Na voluntariologia, página 4, segunda linha, essa pergunta vem de Portugal para você, de Lisboa. Poderia falar do voluntariado em núcleo de políticas das Nações Unidas, do voluntariado em Comitê de Educação e Direitos Humanos e o voluntariado para cooperação legislativa? Muito bem. Hoje, em todos os estados do Brasil, em cada estado brasileiro, em todos eles, existe uma organização que se chama Colegiado para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Tá? É mais conhecido como Colegiado ODM. Né? Esses colegiados estaduais, eles são organismos estaduais que integram um movimento nacional aqui no Brasil. O Brasil, nesse aspecto, ele é um dos países mais bem organizados do mundo. Tem outros países que também se organizam. Mas o Brasil, em relação ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele tem uma organização exemplar nesse aspecto, né? E hoje o objetivo é que esses núcleos sejam instalados em mais municípios. Então, no ano de 2010, as Nações Unidas iniciaram uma política que é chamada de localização. Aqui no sistema brasileiro, essa palavra localização, ela se traduz para municipalização. Internacionalmente, o nome é localização. São políticas de localização. Quer dizer o seguinte, a política global, ela não basta mais ser nem nacional e nem por grandes regiões. Ela tem que alcançar pequenas localidades. Por exemplo, redução de mortalidade infantil. A situação da mortalidade infantil no Brasil é acima da média mundial, é boa.
Mas quando você visita determinada localidade, é péssimo. Né? Então a média, ela é cruel, a média, ela não traduz a realidade. Então daí a ideia de localização. E hoje, esses comitês, esses colegiados, eles estão se organizando em núcleos. Então esse termo núcleo é uma terminologia de uma organização de política das Nações Unidas para efeito de localização. Hoje eu trabalho no núcleo aqui em Foz do Iguaçu, eu sou voluntário nisso. Então a pessoa que se interessar por isso, o que ela deve fazer? No seu estado, ela é de Lisboa, Portugal. De Lisboa. Tá. Eu não sei como é que isso está organizado em Portugal. Ok? Mas em Portugal, o que você precisaria procurar? Alguém, se você colocar lá num site em Portugal ou no Google, alguém que trabalhe com objetivos de desenvolvimento do milênio. Tá? É a partir daí que se instalam isso. Objetivos de desenvolvimento do milênio são as políticas globais instaladas na cúpula do milênio no ano 2000 nas Nações Unidas. Tá? É a partir daí que começou a aparecer aqui no Brasil aquela campanha da fome, que foi com a dona Ruth Cardoso, que fazia propaganda da fome. Aquilo ali não foi ideia do Fernando Henrique nem da Ruth Cardoso. Aquilo ali é uma política global que veio das Nações Unidas. Aí os políticos locais se apropriam e não organizam tudo direito como vem a origem. Hoje a gente está tentando melhorar isso, sabe? Pela exposição eu lembrei, Ulisses, o pense globalmente, haja localmente. Sim. Isso tem relação direta com o nosso tema da anti-escravização, porque essas políticas são políticas de extinção. Quer dizer o quê? O que é uma política de extinção? Isso trabalha com cosmoética destrutiva. Existem situações na nossa sociedade que elas são inaceitáveis. E nós temos que, a sociedade tem que trabalhar para acabar com determinadas situações. Já aí, os comitês de educação em direitos humanos, infelizmente, hoje você só vai encontrar isso em 3 estados brasileiros. Depende de que haja organização em outros estados para que isso aconteça. Nós temos no Paraná, na Bahia e no Espírito Santo só, por enquanto. E está nascendo. Ela pergunta também, ela pede também para você expandir o Código de Hammurabi em relação com o seu... Olha, eu cheguei no Código de Hammurabi porque eu fui lá fuçando, investigando na internet e as questões legislativas e fui procurando referências em relação à condição do escravo e vi que no Código de Hammurabi tinha muita citação em relação ao escravo. E eu li o Código de Hammurabi. O que eu achei interessante é que a condição do escravo era socialmente instituída naquela época. Então, veja, a escravidão ela está estatizada, institucionalizada há muito tempo. Eu coloquei, se eu não me engano, que nos 282 artigos do Código, em 29 deles, se faz referência à condição do escravo. Então, quer dizer o quê? O escravo, ele está ali no ambiente legislativo. Está legislado, né? De novo, a economia oikos na casa, a escravidão está regrada, infelizmente. E no Código de Hammurabi, a previsão em relação à economia estava bem explícita ali. Essa tertuliana aqui quer saber a diferença entre política de governo e política de Estado. Muito boa pergunta. Olha, só para dizer, o Código de Hammurabi está disponível na internet. Você procura lá, você acha, é bem interessante de ver. Olha, a política de governo é aquela que muda de gestão em gestão, de eleição em eleição. Entrou um presidente, ele traz a política dele, do partido dele, isso é uma coisa. A política de Estado, ela está firmada na base constitucional, naqueles documentos perenes do Estado. O que rege a política de Estado do Brasil? A Constituição brasileira. Né? Não só a Constituição. Existe um outro nível aí, que são dos planos. Essa palavra plano é uma palavra técnica nesse nível. Porque nós temos a Constituição, os planos, os programas e os projetos. O projeto ele tem começo e fim para acabar. Os programas são atividades que se organizam de maneira permanente no Estado. Agora, o que orienta planos, programas e projetos são os planos. O plano, ele já é um documento constitucional e permanente no Estado. Ele não muda de um governo para o outro. Então, lá o governador do seu Estado, se ele perde a eleição e entra outro, o mesmo plano permanece.
Normalmente, de uma gestão para outra. Então, Tá tem bom. até uma adjetivação, planos plurianuais, Sim. já para dar essa marca de longevidade. Então, veja, se você é um cidadão do seu município, do seu estado, e você está atuando com a sua cidadania em um nível constitucional, você está atuando numa política de Estado. Não é uma política que vai mudar de uma gestão para outra. Então, isso eu diria que é uma ação mais efetiva. Né? Gostaria de te dar parabéns, porque realmente o verbete está muito bom, está completo. E a minha pergunta é a seguinte: aqui na parafatologia, eu acho que seria, você até pensaria, saberia que eu ia fazer essa pergunta. Para você ampliar essa questão entre as linhas 9 e 10, do abertismo consciencial para extraterrestrialidade e extrafísica. Olha, chama a atenção quando você vai trabalhar em situações assim muito críticas, de sofrimento muito extremo, a quantidade de amparadores extraterrestres. Né? E se a pessoa tem algum parapsiquismo e ela vê aquilo, ela, em primeiro lugar, não se assombrar com isso, nem se assustar, por um lado. Né? Ela tem abertura para trabalhar com isso. Eu tive refletindo por que será que aparece tanto extraterrestre para trabalhar nessas condições. Você teve alguma experiência? Sim, tem experiência de clarividência, de atuação técnica direta, isso é interessante e é curioso. O que tem me ocorrido é o seguinte: tem certos trabalhos técnicos em que, vamos dizer assim, o mando de campo, a isenção, em certos ambientes, a menor vinculação emocional com os assistidos ajuda na qualificação de certos trabalhos. Imagina que você é um médico e você vai fazer uma cirurgia cardíaca na sua mãe. Como é que é isso? Você tem um vínculo com ela. Pode ser feito, ok, um médico competente pode fazer isso. Mas um médico atuante, que vai fazer uma assistência, max fraterno, que trabalha com amor, ele vai trabalhar com qualquer um. Né? Então, pensando num amparador que vem de um planeta para outro, um amparador um pouquinho mais experiente, mais evoluído, ele vai trabalhar com pessoas que, em princípio, ele não conhece. Ele vai atuar tecnicamente com bastante desenvoltura e, quem sabe, até com um pouco mais de autonomia relativa no que ele está fazendo. Ele está um pouco mais isento. Tá? Outra analogia aqui na TENEPS, é muito difícil você ver que o tenepsista conheça os seus assistidos. Então, em certos ambientes interassistenciais, assim, multidimensionais, essa característica de anonimato, de isenção, isso tem muito efeito. É o caso do projetor lastreado, sabe? O fato de você ficar isento de um risco, de um impacto emocional que vai interferir na sua assistência. Então, eu penso que no caso do extraterrestre, é muito bom que eles estejam aqui nos ajudando, nesse aspecto aí. Mais uma pergunta aqui. Na Pensenologia, página 1, quinta linha. Poderia esclarecer a importância da segunda dessoma na superação da autoescravizações pensênicas? Eu lembrei ontem de um relato do professor Moacir. O professor Moacir, ele é um dos nossos professores aqui da Conscienciologia, ele atua como EPICOM, ou seja, assim, ele está num nível de assistência dentro do nosso sistema aqui parapedagógico, assim, bem avançado. Mas há muito tempo atrás ele contou uma projeção dele, que fora do corpo, ele teve praticamente que serrar o energossoma de uma consciência que tinha dessomado, para que o psicossoma tivesse que sair dali de dentro. Mas isso é bem pictórico, né? Isso é... Bom, continua. Isso em termos de assistência, quer dizer, ele estava fazendo um tipo de assistência para a segunda dessoma, para a pessoa se libertar do enclausuramento dela mesma no próprio energossoma dela. Aí já está num nível bem forte, bem absurdo. Mas pensando mesmo em níveis menores, quer dizer, você dessoma, você sai do corpo, né? Morreu, está lá no extrafísico, está levando consigo aqueles pensamentos repetitivos, viciados, você continua escravo de si mesmo. Então, quando você se liberta das suas energias doentias,
Você está livre para novas experiências, para criar. Então, a segunda dessoma é isso. Eu vejo como uma libertação autopensênica. Bem, na pensenologia também, página 1, penúltima linha. Exemplifique, por favor, o holopensene anti-escravizador do projetor assistencial especialista em resgates extrafísicos. Aí seria o caso desse projetor que já se dedica mais aos processos de expansão da consciência no sentido maxi-fraterno, e ele atua mais ostensivamente em resgates, sejam intencionais ou não, seja ele indo de modo lastreado, ajudando um amparador, né? É nesse caso. Eu estava lembrando de uma projeção antiga, engraçado que nos últimos dias, acho que por conta do verbete, eu lembrei de projeções muito antigas. Eu fui atleta, praticante, e uma das primeiras projeções que eu tive nesse sentido, eu até voltei para o EPC, que eu estava no meio de um curso, isso foi lá em 1989, e eu fui conversar com uma consciex que pensava que era um atleta extrafísico, e ele ficava se balançando num trapézio e não saía dali. Aí eu fui lá conversar com ele, para ver se ele entendia o que estava acontecendo com ele, né? Foi uma situação dessa, eu lembrei disso. Interessante, né? E ali estava bem claro que eu tinha um sentimento de ver se ele se despertava para aquela condição, para sair daquilo. Quer dizer, acho que vai por aí. Na fatologia, o Teletertuliano pergunta na primeira linha, né, na primeira página, pede para você explicitar a gênese da força não escravizante do pré-humano. A gente até falou mais ou menos aqui. Sim. Pois bem, isso aí eu acho que está aí para as nossas pesquisas, mas são fatos. Tá? Eu vou contar aqui duas coisas que eu até pensei em trazer, mas isso fica para outra situação. Eu vi na internet 2 vídeos, eu vou só contar rapidamente o que eu vi. Uma tartaruga virada ao contrário, sofrendo. Eu não sei se vocês viram isso já. Aí vem a outra tartaruga e desvira ela, para libertá-la. Gente, tartaruga é um réptil. E ela conscientemente vai lá e salva a outra tartaruga. Outra situação que aconteceu num jardim zoológico. Isso também tem um filme na internet lá, eu trouxe aqui no pendrive também esse filme. Um corvo caiu num poço de água e estava se afogando. O quê? Um corvo, uma ave. Corvo. Estava se afogando, batendo as asas, quase morrendo. Vem um urso grandão, bate a patinha, tira aquele corvo lá da água e deixa do lado. Salvou o corvo. Gente, você entende? De onde que vem isso? Como é que é isso? Então, o urso serenão. Então, veja, aquele animal ali, ele percebe, de alguma maneira, ele é empático com o outro, vai lá e atua deliberadamente para libertar o outro pré-humano. Ali tem algum nível de sentimento, algum nível de decisão, tem. Né? Então, em compensação, tem as onças, os leões comem os outros, né? Tem o próprio urso come também, né? Pois é. Mas eu acho que é interessante, né? Hoje a internet está cheia disso. Você vê esses vídeos, o leão que vai comer o filhote de gnu e na hora H desiste de comer e passa a proteger dos outros leões. Aí vem o instinto materno, então tudo isso existe. Eu sei que são fatos. Eu não poderia dizer que seja a gênese da força não escravizante do pré-serenão, como você colocou aqui, mas assim, existe já uma semente ali, já existem alguns ali que já tem esboçantes. Rosa, assim. É mais impressionante quando nisso, um animal desses, que é um carnívoro, ele protege a vítima dos outros carnívoros, e fica protegendo. Você entende? Ele está evitando que aquele ser ali seja destroçado pelos outros. Não, eu sei, eu estou vendo. Em parafatologia, página 2, segunda linha, o que se pode falar sobre a consciex não escravizável? Consciex? Consciex não escravizável. Ok, seja consciex, ou seja, consciex porque está na parafatologia. A mesma coisa mas ali, tem um dual dela na fatologia. Quer dizer o seguinte, isso não tem relação, veja bem, aí eu vou colocar uma tese, uma hipótese aqui minha, de que isso independe do nível evolutivo.
ela pode ser uma consciex ou uma consim, mesmo num nível evolutivo inferior, mas ela tem lucidez suficiente para dar conta do ambiente dela, do entorno. Ela tem lucidez suficiente para ela se respeitar e respeitar os colegas de evolução. Então isso a gente observa em pré-humanos, a gente observa isso em seres humanos até simplórios, né? E você encontra isso fora do corpo também. Consciências que nitidamente ainda não dominam certos estágios mais avançados da evolução, mas dentro do nível dela, ela atua com uma cosmoética impecável, de acordo com a realidade dela. Na parafatologia, página 2, 8ª linha, poderia discorrer acerca da dosificação dos experimentos extrafísicos assistidos para superar retrovivências alternantes entre vítima e algoz? Isso nós já falamos aqui. É o caso daquele tipo de retrocognição que pode ser propiciada por um amparador, mas que não é mostrado tudo 100%. É mostrado só um pouco, o suficiente para, naquele momento, você pelo menos começar a entender e pensar sobre a condição. E aos poucos, com o passar do tempo, vai se completando esse quebra-cabeça das retrocognições. Né? Ok? Em Fatologia, página 2, 11ª linha, de baixo para cima, poderia relatar o exercício libertário do duplismo evolutivo? Isso é a base do convívio, né, na dupla. Dentro de casa, né, essa oportunidade de exercer, de observar o quanto que nós ainda podemos ser mais ou menos opressores sobre o nosso duplista, ou a nossa duplista nesse caso. Né? Então, esse exercício do convívio diário, eu diria que é celular, é a base. É no casal aonde os experimentos vão ser mais ostensivos, diários, quer dizer, o que adianta, né? A pessoa querer abolir a escravatura de um país, mas está escravizando a própria mulher. Né? Tem condições aí que são paradoxais. Né? A relação dentro de casa, no caso aí para consciencialidade, é fundamental. Na história do Mahatma Gandhi, isso aí é uma coisa que até aparece na história de vida dele, a maneira como ele se relacionava com a mulher no início da vida. Né? Ele era um pouco grosseiro às vezes, não sei se vocês já viram a história dele. Mahatma Gandhi. Tá, não estou aqui fazendo uma crítica a ele, mas mostrando aqui, a ideia é lembrar o quanto que ele mesmo foi evoluindo ao longo da vida dele. Né? Porque ele, no fim da vida dele, a maneira como ele se relacionava ali com o pessoal de casa era num nível de amor e paz exemplar. Né? Isso se mostra, mas no início não era assim, não. Ele foi aprendendo, né? Ele era muito agressivo, enérgico. Né? Alverbetógrafo, Fatologia, página 2, 6ª linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre a reforma curricular na formação superior e a instalação dos cursos de mestrado e doutorado em direitos humanos e, a seguir, no desafio de sistematizar o ensino moral, você já falou isso, e da ética na educação convencional? Essas perguntas agora são 6 perguntas, vêm de uma brasileira que mora em Madrid. Tá? Essa é uma experiência nossa aqui de Foz do Iguaçu, exatamente isso aconteceu. Nós tivemos, no ano passado, 2014, no dia 25 de abril, uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, que foi uma das 9 audiências públicas aqui do Estado do Paraná, para elaborar e desenvolver o plano de educação em direitos humanos aqui do Estado do Paraná. Nós convidamos para essa audiência pública, eu estou contando assim para já ver como é que isso acontece. Foi uma audiência pública ocorrida na Câmara dos Vereadores e os mediadores dessa audiência, isso convidados por nós, no caso eu era o organizador da audiência pública, por meio do Comitê de Educação e Direitos Humanos do Estado do Paraná. Os mediadores que nós convidamos eram os principais professores, doutores das principais universidades da região, que no caso era a UNILA, a Universidade de Integração Latino-Americana, uma universidade federal aqui de Foz do Iguaçu, a UniOeste, que é a universidade estadual aqui do governo do estado que nós temos em Foz do Iguaçu. Então, com a presença desses professores, nós fizemos aí algumas reuniões prévias antes da audiência. E em meio a essas reuniões de preparação da audiência, os próprios professores se encantaram com essas ideias e eles determinaram a criar
cursos de pós-graduação em direitos humanos nessas áreas. Isso é nada mais, nada menos do que o efeito esperado em todo o estado ou cidade onde se aplica a ação do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos. E o que é bem claro é como desenvolver a educação moral em um ambiente acadêmico, curricular, escolar, colegial, enfim. Essa educação, ela, em princípio, ela não deve ser feita apenas em base de professor, aluno, sala de aula, sentado na carteira, não. Em geral, se aplica aí atividade social, assistência social, exercida pelos próprios alunos. Então, esse currículo de formação, ele deve ser predominantemente ativo, ou seja, os alunos em formação, o ideal é que eles exerçam atividade assistencial. Aluno em formação aqui, eu vou me referir principalmente a quê? Juízes, advogados, doutores, juristas, policiais, médicos, enfermeiros, professores, enfim. Esses são os alunos que vão submeter a esse tipo de currículo, que é no ensino superior, principalmente. Na parafatologia, página 2, nona linha de baixo para cima, poderia falar sobre o poder esclarecedor e libertador das energias conscienciais na prática da TENEPS em relação ao tema? Olha, na prática da TENEPS, o que entra em questão aí é a qualificação das energias, principalmente. A pessoa que tem a oportunidade de participar de uma prática parapsíquica, aqui no CAEC nós temos diversas práticas que nós damos o nome de dinâmicas parapsíquicas. Em alguns momentos, no campo da dinâmica, na prática, se aproximam consciências. E essas consciências, essas consciências extrafísicas, a gente observa a particularidade da qualidade da energia de cada uma delas. Tem momentos em que a aproximação de uma determinada consciência vem e a sensação, o sentimento de amor, de fraternidade, ele vem como se você estivesse entrando em um oceano. E isso mexe com a gente. Então, dependendo da qualificação do amparador e das energias do tenepsista, a qualidade dessa energia, ela vai impactar diretamente, seja na consciência assistida ou na consim. E a gente está falando de sentimentos. Max fraternismo é principalmente sentimento. Isso é mental somática. Essa qualificação desse atributo fica impregnado nas energias, e isso entra no nosso holossoma e deixa o corpo da gente impregnado. Isso melhora tudo na pessoa, né? Além de clarear processos mentais somáticos, emocionais, isso interfere nas nossas energias também. Então, assim, os assistidos, eles passam pela essa possibilidade de se reciclar instantaneamente no contato com essas energias. Na parafatologia ainda, na página 2, quarta linha de baixo para cima, peço gentileza de expandir a respeito do currículo do curso intermissivo demandado pelo aluno interessado na prioridade da libertação consciencial. Olha, o que a gente observou aí nos últimos séculos é que há grupos de pessoas que se encontram aqui na dimensão intrafísica para realizar ações pontuais, né? Quando determinado grupo se reúne, eu estou aqui fazendo uma estimativa, quase que uma especulação, veja bem, eu acho que é muito sensato pensar que houve um arranjo extrafísico, que houve uma programação existencial planejada para que determinada ação fosse cumprida, né? E isso é o que está de acordo com o que se pode ser chamado aí de teoria dos cursos intermissivos, mas aí não é teoria coisa nenhuma, isso é realidade, é prática, isso acontece, né? Então, vou voltando aqui, olha, esse livro aqui do Adam Rothschild, né? Enterrem as correntes. Isso aqui é a história da dimensão intrafísica onde isso aconteceu. Só que ele conta essa história de uma maneira entrelaçada entre os percursos das vidas de cada um desses abolicionistas, no caso ingleses. E você vê aí toda a engenharia, toda a arquitetura para que isso acontecesse. E você vê que eram pessoas especiais. Essas consins que atuaram de uma maneira organizada no abolicionismo não eram pessoas comuns. Agora, você não acha que para currículo do curso intermissivo, além de fazer as desconstruções, né, a cosmoética destrutiva com a gente,
eles também devem ter trabalhado com mega fraternidade para poder a gente chegar aqui e conseguir priorizar a libertação consciencial. Primeiro a gente teve que fazer da gente, né? Rosa, pensa assim, maxifraternismo é uma coisa que nasce da intenção, da ação da pessoa. Você quer ajudar. E você vai procurar outra pessoa que quer ajudar. Daí a pouco você dessoma. Aí você vai articular com esses seus colegas assistenciais fora do corpo. Você vai demandar um curso intermissivo de uma qualidade melhor para você mesmo, porque você quer fazer assistência. Você já não está ali como um aluno que não sabe o que você quer, você é um aluno que sabe o que quer. É parecido com um aluno aqui no intrafísico que procura o melhor professor, que procura a melhor universidade. Tem aquele aluno que é mais ou menos levado pela maré, mas tem outro tipo de aluno que ele praticamente constrói demanda, né? a escola em que ele vai estudar. Isso. Então é nesse sentido que a gente está colocando aí. Então, você pode pensar que você vai ser uma aluna de curso intermissivo que vai ajudar a construir o seu curso intermissivo, Isso. inclusive o seu currículo. Na ciclologia, página 3, primeira linha, poderia explicar o ciclo para-histórico e para-tecnológico dos modos de anti-escravização? Olha, a inspiração quando eu escrevi isso foi pensando no que acontece no nosso planeta ao longo da história, de tudo que aconteceu, né? A escravidão é uma das coisas que mais predominou no nosso planeta Terra aqui. Foram muitas civilizações, muitos povos, muita gente. E eu fico me questionando, será que isso também acontece em outros planetas? Né? E se isso já aconteceu em outro planeta, a experiência adquirida, será que está sendo útil no nosso planeta? Enfim, do mesmo jeito, se eu posso atuar assistencialmente contra a escravização, se eu atuei lá no Egito, a experiência que eu tive lá no Egito, será que eu não pude usar na África? E por aí vai. Então essa é a ideia. Em termos de tecnologia, o que eu me refiro são as estratégias, as articulações, né? Eu estava comentando ainda há pouco, hoje está se usando uma articulação que é em torno da educação para a moral, né? A educação visando a moral. Então aí nós teremos uma experiência, certamente nós estamos trabalhando com pessoas que já têm experiência sobre isso, com consciência também mais experientes sobre isso. Então aí vem a ideia de ciclos, né, e de uma paratecnologia que é reutilizada, em quem já tem experiência sobre aquilo. Ainda está lá, ainda a mesma Teletertuliana de Madrid. Ela pede para você desenvolver a paradoxologia, na paradoxologia, página 4, segunda linha, explicar o paradoxo de o anti-escravizador poder ser autoescravizado. Qual é o primeiro? O paradoxo de o anti-escravizador poder ser autoescravizado. Ok. Isso aí equivale ao que nós temos aqui na Conscienciologia, talvez como guia cego. É aquela pessoa que quer ajudar, mas ela ajuda de uma maneira desequilibrada. Imagina que para libertar alguém, eu vá desrespeitar de uma maneira assim, irreversível outra pessoa. Então, assim, eu para libertar um, eu vou lá e mato 10. Sabe? E não é por aí. Ou então que nesse ímpeto de ser um libertador, um anti-escravizador, eu comece a trabalhar de uma maneira ostensiva contra a lei, desrespeitando, enfim. Em alguns casos, você usar de certos artifícios elegantes em relação à lei, ok. Isso os abolicionistas fizeram. Agora, um abolicionista efetivo, se a gente for ver na história, são pessoas que atuam de uma maneira transparente e explícita. Sabe? Ele faz aquilo e ele não está, se ele está atuando de uma maneira ideal, ele não está se complicando na vida dele. Agora, se ele é um anti-escravizador, e ele vai ser quase como que um panfleteiro abusivo, alguém... Para começar, ele vai ser perseguido, é capaz de ele ser morto e não vai conseguir fazer nada daquilo. Então, ele é escravo, assim, do que a gente chama aí de síndrome do justiceiro. Ele quer fazer a justiça, só que usando de uma força desmedida e inadequada. Ela pede para você falar de 2 atores aqui, que é o czar russo Alexander II, conhecido como libertador, em relação ao tema, e sobre a princesa Isabel. Ela queria que você
Ainda bem que ela falou isso, porque eu não tinha falado no início. A Princesa Isabel está ali. Ela está um ali. busto, eu achei bastante sincronicidade nesse período, né? Eu vou querer saber como é que esses bustos vêm parar aqui também, porque justamente nesse momento a Princesa Isabel está ali, ela está citada no verbete. Ela já está ali há algum tempo, assim, já algum tem tempo, né? uns 15 dias. Mas tem uma onda aqui nos verbetes, né? Eu sei que a Fernanda está aqui e tem o verbete dela que vai ser sobre consim escrava, né? Teve o verbete da Juliana, então nesse período aqui esse assunto está voltando. Mas o que me parece é que esse assunto, ele é um assunto em que a conscienciologia precisa ter mais a dizer e a fazer. Então, esses verbetes nossos aqui, gente, é o mínimo do mínimo desse começo para a gente atuar sobre isso. Né? Ulisses, posso falar? Sim. Você estava falando a respeito aí de você não ferir, né, o outro para fazer uma justiça. Mas o que eu tenho visto em filmes, né, exemplos inúmeros, às vezes para salvar uma pessoa, mata 10, 20. Então, dentro da filmografia, tem muitos exemplos com relação a isso. Quer dizer, as pessoas vão fazer recuperar alguém ou salvar alguém, mas mata metade dos atores, das pessoas que estão ali. Você entende? Tem horas em que a situação é muito difícil e é aquilo mesmo. Mas com mais inteligência, o anti-escravizador, ele deve procurar um caminho melhor. E, às vezes, o próprio caminho anônimo é muito eficiente. Agora, o Alexander II, ele enfrentou o que se chama uma barra pesadíssima lá na Rússia. Né? Ele executou aquele ato de libertação na onda das influências da Revolução Francesa e do que eram os déspotas esclarecidos lá, os nobres que tinham mais esclarecimento. Mas não era o que a maioria lá queria. A Princesa Isabel, aqui no Brasil, eu diria até que ela esteve num ambiente muito mais assim propício. Né? Eu acho que a vida dela depois disso foi até que boa. Ela dessomou no século XX, ela viveu mais anos depois. Né? Ela não foi assassinada por isso. Eu acho que o ambiente em torno dela já era de mais assistência. Que o nosso Brasil, nesses termos aí... Ela veio depois, né, dele, já estava um movimento, né, da abolição e tal. Né? O Brasil, nesses termos, é um país um pouco mais calmo. Lá no ambiente da Rússia, a situação sempre foi de muita brutalidade. A questão da brutalidade em certos ambientes de escravagismo é descomunal. Né? Então, não havia piedade nem com os governantes. Ulisses, a gente tem 1 minuto e meio para responder a última pergunta aqui. O paradoxo de um ativista da anti-escravidão poder atingir grau de radicalidade auto-escravizante, anticosmoética. É mais ou menos igual, parecido, sim, é um dual, né, do outro, né? Aí é a técnica da circularidade. É falar praticamente o mesmo conteúdo de outra maneira. Então, isso é um alerta para todos nós. Quer dizer, você nessa ação que pode estar sendo iniciada por um sentimento max fraterno, tomar cuidado para não ser pego por emocionalidades, o que é muito fácil. Muito fácil. Na hora em que você vai tomar as dores do sofrimento de uma vítima, na hora em que você vai querer fazer justiça com as próprias mãos, enfim. Isso aí não é ideal. A gente tem que pensar muito bem antes de cada coisa. Vamos terminar essa tertúlia, você comentando o mega PCN trivocabular, a autoconsciencialidade liberta. A autoconsciencialidade? Liberta. Liberta. É o último mega PCN trivocabular da primeira página. Aí. Sim. Essa é a ideia de que, seja qual for a situação, voltando lá ao exemplo do Olauda Equiano, que foi aquele escravo que atuou no movimento abolicionista inglês. A liberdade dele foi toda conquistada por ele mesmo. E ele esteve no front da batalha enquanto um abolicionista. Ele atuou ativamente nisso. Então, a autoconsciencialidade dele já o libertou desde o início. Né? Ele conta a história dele mesmo desde que ele foi perseguido e aprisionado na África. A saída dele da África, ele já relata isso. E a experiência dele dentro dos navios, tudo que ele assistiu, o que ele sentia com aquelas cenas,
E não surge assim a figura de um Olauda equiano violento, nem abusivo. Ele sempre, a memória que se tem dele é de uma pessoa simpática, de uma pessoa assistencial, sociável, inteligente. Então, assim, a autoconsciencialidade é o que dá essa liberdade interior. Sugestão para incluí-lo na masculinologia. Ah, sim. Bom, enfim, a autoconsciencialidade liberta. Olha, com certeza liberta. E a gente tem exemplos disso e cabe a nós vivenciar e passar por essa experiência. Agora, a gente não precisa passar por nenhum sofrimento grande desse tipo, não. Né? O nosso caso aqui, o nosso tipo de libertação que a gente vai em busca é da libertação dos ciclos de vida humano, né? E as libertações conscienciais dos ciclos evolutivos aí grupocármicos. Né? Acho que os cursos intermissivos acho que tiveram essa proposta, né, de fazer com que a gente se autoconscientizasse. É porque, Rosa, a gente está caminhando para uma condição muito mais refinada em termos evolutivos. Né? Hoje, uma pessoa desassediada, ela dificilmente vai entrar num nível de sofrimento que hoje a gente vê com pessoas do nosso lado. Então, o nível de liberdade que já é possível a gente conquistar com autoconsciencialidade nos permite assim, esse campo de ação. E a gente pode pensar sobre isso. E não há dúvida de que isso vem da intraconsciencialidade. Porque com o que acontece ao nosso redor, eu poderia optar em sair por aí desesperadamente reagindo contra tudo que está. Mas tem maneiras mais efetivas de a gente atuar no atacado, com serenidade. Isso. Olha, o nosso tempo já foi ultrapassado aqui, ficou ainda muita pergunta aí para ser feita. A Fernanda não conseguiu fazer, outras pessoas não conseguiram fazer. Peço desculpas aqui por não ter deixado no tempo, né? Mas o tempo é implacável. Agora, isso tem uma mensagem, sabe, Ulisses, que precisa de fazer muitos outros verbetes, que você pode continuar fazendo verbete ainda nessa área. Porque tem muita pergunta para ser respondida nessa área. O próximo já está pronto e nessa linha aqui, vamos ver o que nessa linha, você pode continuar desenvolvendo essas questões, tá bom? Tem outras facetas ainda. Essa é a mensagem que ficou da tertúlia de hoje, pelo fato de muitas pessoas quererem perguntar e a gente não ter o tempo suficiente. E a gente agradece a todos vocês, tá? Pela presença, pelas energias aqui na montagem do campo, pelas perguntas. A gente agradece a todos os teletertulianos também que tiveram conosco presencialmente virtual, né? Uma presença virtual conosco aqui. E contamos com vocês todos diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, para movimentarmos aqui os debates junto com o verbetógrafo do dia, tá bom? Então passamos agora para o nosso comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Irmânia com o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas e a Nilma com o Acoplamentário. Olá, boa tarde. Eu estou aqui para convidar você para o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nas datas de 10, 11 e 12 de julho de 2015. Tem uma pergunta muito interessante que é: você sente que possui alguma tarefa, missão ou atividade assistencial para realizar? Se você sente isso, talvez você tenha feito o curso intermissivo. Então, venha conhecer mais sobre esse assunto nesse evento. Nós vamos ter várias oficinas, conferências. Vai ser uma atividade muito interessante. Ela vai ser teórica e prática. Não perca. Se você quiser mais informações, acesse o site www.caec.org.br ou ligue para 45 35 25 26 52, que é a recepção do CAEC. Boa tarde. Boa tarde. O CAEC convida você para o acoplamentário a se realizar nos dias 12, 13 e 14 de junho. No mês de junho, nos remetemos às questões de parceria. Grupalidade é a temática do acoplamentário, que visa, mais especificamente, promover o desassédio grupal consciente. E os EPICONs são Everton Santos,
Flávio Bononato e Eliane Stedley. Maiores informações da recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Técnica de Autodesassédio, especialidade Pré-Despertologia, e o verbetógrafo Alexandre Nonato. Muito obrigado e boa tarde a todos.